Olá, que bom sempre estarmos juntos, uma alegria quando reconhecemos que tudo o que temos vem do nosso Pai Celestial. Estou pensando essa semana com você a respeito da graça de Deus, do amor dEle, da bondade dEle, da misericórdia dEle, daquilo que Deus tem feito de melhor na sua, na minha, nas nossas vidas. Porque Deus é o Deus de toda graça, é o Deus de toda bondade, de toda riqueza, de toda misericórdia. A Bíblia diz que Ele é rico em misericórdia. E a graça de Deus, é interessante nós pensarmos sobre isso, porque ela nos leva a uma condição de descanso que outrora, ou quando queremos viver debaixo da lei, nós não conseguimos. Por quê? Quando você quer viver debaixo da lei, seguindo doutrinas, sejam elas humanas ou religiosas, você coloca aquelas leis, aquelas regras, aqueles preceitos, e você vai vivendo debaixo daquilo, mas a Bíblia diz que ninguém consegue cumprir a lei, porque a lei é boa, santa, justa, mas nós somos pecadores. Ora, se eu não consigo, com o meu esforço humano, com a minha vontade humana, cumprir a lei e obedecer à palavra de Deus, eu então incorro na transgressão. Eu saio fora da obediência, passo para a desobediência. A Bíblia diz em Romanos 3:23, que Deus encerrou a todos debaixo da desobediência para com todos usar de misericórdia. A lei, por melhor que ela seja, ela não me capacita a obedecê-la. Veja que interessante. A lei, por melhor que ela seja, santa, boa, justa, ela não me capacita, ela não transforma o meu interior e não me dá condições de obedecê-la. A graça de Deus, quando manifestada a nós, ela não só nos liberta da natureza carnal e pecaminosa, da natureza que nos escraviza e nos faz desobedientes, como a graça de Deus agora nos capacita a vivermos em obediência a Deus. A palavra de Deus nos declara em Romanos, no capítulo número 6, algo muito, muito lindo. E diz assim: que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? E o versículo de número 20 de Romanos 5 diz: mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça, para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. O que a Bíblia está nos ensinando? Ora, eu estava debaixo da lei, eu estava debaixo de condenação, debaixo de desobediência, e o salário do pecado é a morte. Deus então envia a Jesus Cristo, e ele, Jesus, vem e não anula a lei. Olha que coisa interessante e importante. Deus, através de Jesus, não anula a lei. Ele supera a lei. Porque a lei diz, por exemplo, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. A graça, o novo mandamento de Jesus é: amarás ao teu próximo como eu te amei, como Jesus te amou. A lei diz: não adulterarás. A graça diz: se no teu coração intentares possuir outra mulher que não a tua esposa, já adulterou. Então a graça, ela é muito além da lei. A graça nos leva a uma santidade, a uma justiça, escute isso, que não é nossa, que não é dos homens, mas é de Deus. Então veja o que a Bíblia diz em Romanos 5, a partir do versículo número 20. Mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Para que a graça transbordou? O versículo 21 diz: a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, assim também a graça reine pela justiça. A graça reina pela justiça com qual objetivo? Para conceder vida eterna, mediante quem? Por meio de quem? Jesus Cristo, nosso Senhor. Ou seja, se você deseja viver uma vida abundante,
uma vida cheia de graça, de liberdade. Se você deseja receber vida eterna, o caminho é recebê-la pela graça. E se você deseja experimentar a graça de Deus, você já sabe o caminho. Confesse a Jesus, aí, hoje, agora, onde você está. A Ele, a Jesus, e somente Ele, como seu Salvador e como seu Senhor. Confesse a Ele. E o mais, descansa, porque Ele o fará.